A editora Plug Me apresenta Vivendo no Mundo dos Espíritos, romance do espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, livro original da editora Petit, leitura de Ana Rosa e Ana Beatriz Correia. Romance do espírito Patrícia, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Aos meus queridos amigos, recebo muitos pedidos para continuar trabalhando na literatura. Embora eu fique emocionada com tanto carinho, peço aos meus ouvintes que me perdoem por não escrever mais. Tive como tarefa fazer 4 livros, narrar o que vi, o que encontrei e o que senti no plano espiritual. Concluídos esses livros, fui realizar meu sonho, pois quando estava encarnada, estudava, lecionava e queria continuar fazendo isso. Atualmente, moro numa colônia de estudo e não vou ao plano físico a não ser em raros momentos, somente para rever meus familiares. Meu trabalho não inclui visitar centros espíritas, nem ditar mensagens, livros ou fazer prefácios. Amo muito vocês que me amam, que gostam do que escrevi e tenho certeza de que me compreenderão. Da sempre amiga amorosa, Patrícia. Prefácio. Desde remotas épocas, a história da humanidade nos traz notícias basicamente de 2 tipos característicos de homens: os heróis ou santos e os maldosos ou trevosos, ambos com os seus consequentes prêmios ou castigos. Os relatores não nos dizem o que acontece com os milhões de homens que vêm, vivem, passam pela terra e não deixam marcas. Homens cujas vidas se diluíram em meio à vida das multidões. Homens que, com seu trabalho e dedicação, deram aos heróis condições de realizar seus grandes feitos. Homens que vieram e viveram pressionados pela sociedade ou foram praticamente escravizados pelos mais sagazes. Durante estes milhões de anos, a raça humana ainda não exercitou o bem-viver, com exceção de uns poucos. Neste audiolivro, temos na personagem central uma pessoa que bem viveu quando na sua estada no mundo físico. Muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila ao mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Os ouvintes terão a oportunidade da confirmação dos encantamentos da vida, acompanhando a personagem, mesmo não sendo esta nem heroína nem santa. Ouvirão sobre a beleza e a harmonia de viver, quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade, alegria e o amor não contaminados pelas paixões mundanas. A personagem central, o afeto e carinho daquele que por um período não muito longo foi seu pai, José Carlos Braghini. São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, 1993. Novos amigos. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola a que fora destinada. Entrei sozinha, atravessei o pátio e caminhei para o setor onde iria conhecer as orientações do curso que iniciaria. O pouco que sabia desse curso deixara-me ansiosa por fazê-lo. Adentrei a sala onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, vi que muitos já haviam chegado e fui cumprimentada por todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade,
que eu tanto apreciava no relacionamento com os meus colegas quando estava encarnada. A sala era grande e agradável. As carteiras ou mesinhas eram confortáveis e em cada uma havia uma placa com o nome do candidato. Procurei a minha e sentei-me aguardando. Logo, todos os alunos chegaram. Não conhecia ninguém, mas todos eram simpáticos. Sentia-me entre amigos, não superficialmente, mas entre aquelas pessoas em quem podemos confiar nossas questões mais íntimas. Como é comum em todos os lugares em que a expectativa impera, grupinhos se formaram em sadia conversação. Atenção, por favor. Os 3 orientadores entraram na sala. Sentamo-nos e ficamos em silêncio. Sou Raimundo. Eu sou Isaura. E eu sou Frederico. Os 3 instrutores apresentaram-se e ficaram em pé, em frente do grupo. O instrutor Raimundo nos explicou que iríamos fazer a chamada dos presentes para que todos se conhecessem, e se quiséssemos, poderíamos falar alguma coisa a nosso respeito. Que essa atitude abreviaria o conhecimento uns dos outros, tornando-nos uma família. Sentia-me cheia de vida e emoção. Voltar a fazer o que tanto gostava. Estudar e conhecer outras atividades nessa nova maneira de viver. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre a mudança de interesses e necessidades fora do corpo físico. Mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. O grupo era de 30 pessoas, 17 homens e 13 mulheres. Começou a chamada, chegou a minha vez. Sou Patrícia. Desencarnei aos 19 anos por aneurisma cerebral. Estou há 6 meses na colônia. Amo tudo aqui e anseio por aprender. No grupo, era que tinha desencarnado mais recentemente e a mais nova em idade. O outro aluno, que estava há menos tempo desencarnado, estava há 3 anos nessa situação. A maioria estava há bastante tempo no plano espiritual e possuía muitos anos de trabalho. Dona Isaura, senhora portadora de vastos conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo, e que há muito tempo trabalha orientando nesse curso, deu-nos, com um olhar meigo e aspecto agradável, algumas explicações. Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimentos fazem-no em período maior, 3 anos. Os que têm conhecimentos fazem-no em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Frederico e Dona Isaura sentaram-se. Frederico era meu amigo e seria nosso instrutor. Fiquei alegre em vê-lo e tê-lo por perto. Raimundo iria responder a algumas perguntas e, sorrindo, falou um pouco de si. Estou há 60 anos no plano espiritual. 15 anos administrando cursos. Em cada curso que dou, aprendo mais um pouquinho. Bom, agora estou à disposição para as perguntas desta turma tão agradável. Marcela foi a primeira a perguntar. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente que não. Muitos o conhecem pelo trabalho, mas os cursos nos dão conhecimentos mais amplos e completos. Após uma pausa, nosso mestre continuou de maneira terna. Vocês vão gostar. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois, terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudaram em sala de aula. Nessas excursões, não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. Retornaremos aqui para debates e apreciação, nos quais todos darão opiniões e sugestões que serão estudadas e que poderão vir a ser utilizadas. As opiniões de todos serão importantes. Como ninguém perguntou mais nada, Dona Isaura deu as explicações. Nas aulas, poderão vir vestidos como quiserem, mas, nas excursões, usaremos uniformes. A veste é importante. Para nós, é como uma apresentação.
encontrarão os uniformes nos alojamentos. Agora, vamos conhecer o alojamento, os quartos destinados a vocês, onde estarão hospedados enquanto estiverem estudando aqui. Durante o curso, entre um assunto e outro, terão poucas horas livres. Serão 9 meses sem folgas. Dentro de 2 horas iniciaremos o curso. E o primeiro assunto serão as colônias. Aproveitem essas 2 horas para se conhecerem melhor. Grupinhos se formaram e os 3 instrutores saíram. Eles também ficariam alojados em quartos iguais aos nossos e junto com os estudantes. Oi, sou Nair. Não conheço ninguém aqui. Disse, dirigindo-se a mim, uma senhora de agradável aspecto. Vim de outra colônia para este curso. Prazer em conhecê-la, Nair. Que tal irmos ver o alojamento juntas? Sorri incentivando-a. Também não conhecia ninguém, mas iria conhecer e sentia que gostaria de todos. Nair viera de uma colônia pequena. Queria, como todos, aprender. Saímos da sala e logo depois estavam os quartos. Eram 30, seguidos. Na porta, havia uma plaqueta com o nome de cada participante. Entrei no meu para deixar meus poucos pertences. Emocionei-me. O quarto era lindo. Ali ficaria muitas horas nos 9 meses seguintes. Gosto muito de ter um local para orar, meditar, ficar sozinha pensando, para que os conhecimentos adquiridos proporcionem ambiente para minha compreensão espiritual, o que me é fundamental. O quarto era ideal, pintado de amarelo claro, com cortinas de renda na janela, que dava vista para um jardim todo florido. Estava mobiliado com armário, cama, sofá e uma escrivaninha. Enfeitavam-no lindos abajures e um quadro maravilhoso. Uma paisagem com montanha e lago. O banheiro era pequeno, tudo lindo e confortável. Coloquei na escrivaninha as fotos da minha família que trouxera, juntamente com os objetos que uso para escrever e estudar. Olhei demoradamente para as fotos. Amo meus familiares e tê-los à vista é muito agradável. Parecia que todos eles me saudavam com carinho e incentivo. Meu pai parecia dizer: Orgulho-me de você, filha. Conhecer, aprender, é ter sempre novas oportunidades. Minha família é minha alegria. Juntos participamos da harmonia com o Criador. Guardei as poucas roupas no armário. O uniforme estava dependurado. Eram calças compridas, azul claras, uma camisa azul estampadinha, tendo no bolso meu nome bordado. A camisa dos homens era azul, da cor da calça. Os calçados eram tênis ou sapatos azuis. Confortável e prático. Gostei muito. Depois que olhei tudo, saí alegre para o pátio. A turma conversava animada. Estávamos todos juntos. Entrosei-me. Gostei deles. Ao faltar 15 minutos para começar o curso, todos entramos em nossos quartos para ficarmos um pouco a sós. É difícil descrever o que senti, pois sempre amei estudar. Sempre ansiei por aprender. Ali estava para meu primeiro aprendizado em curso intensivo. Sabia muito por livros espíritas como era o plano espiritual, mas agora estava desencarnada e veria por mim mesma. Orei e agradeci. Só tinha que agradecer pela oportunidade. Ao ouvir uma suave campainha, fui para a sala de aula. Raimundo foi quem nos recepcionou. Meus amigos, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja nosso maior orientador neste curso em que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Que nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com um sorriso agradável, deu sua primeira aula. As colônias.
O instrutor Raimundo iniciou sua explanação colocando-nos a par da existência por toda a Terra de colônias espirituais. São inúmeras pelo Brasil. Colônias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. São encantadoras. Em todos os locais em que há as cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual, só que às vezes não têm colônias e seus habitantes, ao desencarnar e se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. As colônias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudos. As colônias de estudo são somente uma escola ou universidade. Nelas, há alojamentos para os professores e para os alunos, salas de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeo. São locais que estudiosos sonham em conhecer e morar. As outras colônias têm as bases iguais. São fechadas, há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras e a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser. São todas belas, oferecendo muitos atrativos. Vimos filmes sobre colônias, primeiramente as muitas do Brasil, depois as principais do exterior. A Índia e o Tibete têm colônias encantadoras, de uma arquitetura diferente, em que usam muito a cor dourado clara. São belíssimas. A aula teórica foi realmente interessante. Perguntou-se muito e os instrutores respondiam com prazer. Quem fundou as colônias? Quis saber Marcela. Cada colônia tem seus fundadores. São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim como foram formadas as cidades na Terra, foram fundadas também as colônias. Há colônias no Oriente com milhares de anos. Vivemos em grupos, os mais adiantados ajudando os mais atrasados, sempre perto uns dos outros. Por isso, cada cidade na Terra tem seu núcleo espiritual correspondente. Antes de o Brasil ser colonizado, não havia colônias? Perguntou Luiz. Não como estas. Havia, sim, núcleos espirituais nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes, os índios. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Indagou Luísa. Nunca soubemos de um acontecimento desse tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espionar, o que veria não poderia copiar. Não conseguiria enganar, pois sua maneira de viver difere da nossa. Quase todas as colônias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória da órbita terrestre e, não comparando com as medidas físicas, ficam dentro da quarta dimensão vibratória a partir da nossa querida Terra. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? Ivo perguntou, curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro local. As colônias também crescem? Glória indagou. Sim, dependendo de suas necessidades, são ampliadas. Prevendo um acontecimento desastroso na cidade material, as colônias se preparam para receber os abrigados? James indagou. Certamente, como também os postos de socorro da região. Mas para não provocar pânico e preocupação entre seus habitantes, esse preparo é feito horas antes. Começou a aula prática. Fomos primeiramente excursionar em nossa colônia que eu já conhecia. Em meu primeiro livro, Violetas na Janela, descrevi bem a colônia onde estou e, de modo geral, todas as colônias. Neste livro, para não ser repetitiva, descrevo-as superficialmente. Mas foi, como sempre, emocionante passear por lá. Uma festa para meus olhos e meu espírito. E agora, com o primeiro grupo de colegas de estudo, as maravilhas que conhecia pareciam se renovar aos meus olhos. Tal qual a mãe que não se cansa de olhar e admirar o seu rebento amado.
O grupo alegre inteirava-se de tudo. Vimos as praças, os jardins e prédios. Conversamos agradavelmente com o responsável pela colônia, seu governador, que nos incentivou com palavras amáveis. Ao visitar o hospital, conversamos com os doentes, tentando passar-lhes a alegria que sentíamos. Ajudamos na limpeza e na alimentação dos pacientes. As colônias têm um perfeito intercâmbio umas com as outras e com os postos de socorro a elas subordinados. Frederico nos explicou. Agora vão conhecer a escola de regeneração. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à Terra, não se interessam pelos encarnados por achá-los ignorantes, inúteis. Certamente há algumas ressalvas. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios lá no umbral. Há poucos centros que se dedicam a doutrinar essa classe de espíritos, pois eles dão muito trabalho. Eles se realizam no mal e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo. Dominam e são dominados. Não há liberdade. Nesses domínios, há os julgadores e os vingadores em nome de Deus. Esta escola foi fundada para receber esses irmãos. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aula, os alojamentos, tanto para professores como para os alunos, uma biblioteca bem equipada, uma sala de vídeo pequena onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos, há o refeitório, sala de palestras, sala de assistências, uma enfermaria e a diretoria. Nos fundos, um pomar e plantações de cereais, local ocupado para a terapia dos alunos. No centro, um lindo jardim com muitas flores e bancos. Os professores, além de serem bons no sentido fraternal, têm profundos conhecimentos para lidar com os irmãos que lá são abrigados. O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniformes e só saem da escola após terminado o curso. Nem as outras partes da colônia vão. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou reencarnam. É um lindo trabalho e tem dado excelentes resultados. Infelizmente, para esses irmãos há muito tempo no erro e nas trevas, é necessário um local apropriado para que recebam orientação de um modo especial. Conversamos com alguns alunos que há algum tempo estavam na escola. Todos se mostravam contentes. Disseram amar a escola e os professores e que estavam aproveitando bem as aulas que recebiam. É um grande trabalho de regeneração. Fomos excursionar em outras colônias. Viajamos de Aeróbus. Visitamos uma colônia média em tamanho, a colônia do espaço espiritual da cidade de Ribeirão Preto. É linda, muito florida e sua biblioteca é enorme. Foi maravilhoso visitar este local de pesquisa que é a sua biblioteca. Encantei-me com seus livros antigos e com os vídeos da formação da Terra. Possui 3 hospitais grandes e muitas praças. A parte infantil, o lar da criança, é muito ampla e bonita. Na aula teórica, havíamos pedido para visitar a colônia Nosso Lar. Meu sonho, disse Luiz entusiasmado, é, desde encarnado, conhecer a colônia Nosso Lar e, se possível, ver André Luiz. Chegou o tão esperado dia. Fomos visitar a colônia Nosso Lar, no espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritas sonham em conhecer essa colônia. A primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Fomos muito bem recebidos. Ficamos hospedados por 2 dias em uma de suas escolas. Conhecemos todos os seus mais importantes parques e bosques. Realmente, Nosso Lar é magnífica. Emocionei-me ao ver tantas belezas. No segundo dia, à tarde, tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. Reunimo-nos em um dos seus salões para palestras. Há vários nessa colônia. O salão é redondo, o palco tem a forma de meia-lua. As poltronas também são arredondadas. O salão todo tem várias tonalidades de amarelo. Muito bonito e diferente. O auditório lotou.
Vários grupos em excursão estavam ali com a mesma finalidade. Disseram-nos que André Luiz, sempre que possível, atende a pedidos como este, de excursões de alunos que querem conhecê-lo. Luiz não conseguiu parar de sorrir. Que ventura! Realizo meu sonho. Sou fã desse escritor desde encarnado. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade. É como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. Cumprimentou-nos sorrindo. Pensei que fosse diferente, exclamou Ivo. É tão simples que nem parece ser tão conhecido por todas as colônias do Brasil e por todos os espíritas. Dona Isaura olhou para Ivo pedindo silêncio. André Luiz falou com voz forte e tranquila que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados descrevendo o plano espiritual. Que para ele, o mais importante era que todos os que ali estavam querendo estudar aprendessem a ser úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. Durou a reunião 20 minutos. Admiradora da dupla André Luiz e Chico Xavier, foi um prêmio escutá-lo e vê-lo. Passamos por uma das colônias da cidade de São Paulo. Ao todo, são 3 grandes. Encantamo-nos com seu tamanho. E como tudo é bem dividido. Passamos também por Brasília. Colônia nova, bem distribuída, moderna e maravilhosa. E uma das mais belas colônias do Brasil. Suas praças e jardins são fabulosos e há muitas flores do plano superior perfumando o ar, encantando a todos. No roteiro de nossas visitas constavam 2 colônias de estudo. Agora era a minha vez de ficar radiante, pois essas colônias exercem sobre mim delicioso fascínio. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimentos aos seus alunos. Ei, Patrícia, falou Nair. Aposto que você logo que possível irá para uma colônia de estudos. Sim, respondi sorrindo e sonhando. Se for possível, irei estudar em uma. As colônias são realmente maravilhosas. Por mais que procuremos descrevê-las, não conseguimos transmitir a beleza que vemos. Também, cada descrição é narrada por alguém que, por afinidade, fala do que mais gosta. Murilo, um colega amante da natureza, ama a botânica. Disse que se tivesse oportunidade, narraria as belezas e variedades das plantas e flores. Talvez eu tenha mais facilidade para descrever locais de estudo. Amo aprender. Voltamos entusiasmados à sala de aula, repletos de ânimo e disposição. As opiniões foram calorosas. Não houve sugestões. Mudar o quê? Tudo era perfeito. Foi sugerido que cada um comentasse o que viu e sentiu na excursão. Na oportunidade, falei encantada das salas de vídeo que já descrevi no livro Violetas na Janela, da colônia de estudos. Seus assuntos são completos. Vê-las e fazer uso dessas salas é sonho de qualquer aprendiz. As colônias de estudos têm nomes bonitos e sugestivos. Também falei entusiasmada da oportunidade que tive de conhecer uma sociedade perfeita, regida pelo amor e pela fraternidade. Bem, todos gostaram. Isso é bom, porque nos próximos assuntos não verão somente maravilhas. E o trabalho fará parte das excursões seguintes. Falou Dona Isaura carinhosamente. Abrigo, caridade e luz. Postos de socorro, disse Raimundo, são locais em que os espíritos socorridos têm permanência transitória, são amparados e orientados, têm liberdade de escolher o caminho a seguir. Se adaptados à nova vida e despertos a crescer, vão estudar nas colônias de que necessitam. Se ficam inconformados e revoltados, retornam ao lugar de onde vieram. Esses postos também são chamados de casas, mansões, abrigos, colônias, etc. São locais menores de socorro na crosta e no umbral. Podem ser grandes, médios ou pequenos. Não são cidades, embora haja algumas que têm todas as repartições de uma. Tem também quem os administre? Quis saber Hilda. Certamente. Nos postos reina a harmonia e a disciplina.
Há uma pessoa responsável e um grupo de orientadores que auxiliam nessa administração. As casas transitórias, ou rotatórias, ou giratórias, são postos de socorro? Indagou Luiz. Sim, esses abrigos localizados dentro do umbral locomovem-se conforme as necessidades para outros locais dentro do próprio umbral. São postos de socorro. O que são realmente os postos de socorro? Indagou Luísa. São abrigos temporários, onde ficam hospedados os irmãos necessitados e onde eles são tratados com todo carinho em suas enfermidades e necessidades. Depois, esses irmãos são conduzidos às colônias. Porém, muitos deles ficam, quando sadios, nos postos servindo à comunidade que os abrigou. Indagamos muito. Vimos filmes diversos sobre postos de socorro. Chegou a hora de visitá-los. Frederico nos apresentou um chinês chamado In Al-Tin. Este é um amigo que nos acompanhará todas as vezes que sairmos em excursões. Ficamos quietos, mas as indagações ferviam em nossos cérebros. Zé não aguentou e perguntou: Por quê? Há algum motivo para termos tão agradável companhia? O chinês sorriu suavemente e Frederico respondeu: Nunca houve nessas excursões de estudo um acidente desagradável. Tem razão, Zé. Há um motivo para este companheiro estar aqui conosco. Temos em nosso meio Patrícia, que quando encarnada foi espírita, e seu pai é um doutrinador, dirigente de um centro espírita. Como todo aquele que acende a luz incomoda os irmãos ignorantes das trevas, por cautela, Inalchin nos acompanhará. Nosso amigo trabalha na equipe de desencarnados deste centro espírita. É muito experiente, nutre muito carinho por Patrícia e trabalhou espiritualmente ao lado dela quando estava encarnada. Querendo vê-la sempre bem, fará companhia a ela e a nós todos nas excursões que serão para Patrícia as primeiras. A mãe de Patrícia teme represálias a ela pelo trabalho que seu pai faz. Ela pediu e, para tranquilizá-la, foi atendida por este amigo que fará parte de nossa equipe. Pensei, tomara que não fique como minha ama seca. In Al-Tin sorriu de forma encantadora e disse: Espero não ser importuno. Meu objetivo é ajudar e aprender. Embora tenha vindo para estar perto de Flor Azul de Patrícia, quero ser amigo de todos. Fiquei vermelha. A turma gostou da ideia dele. Rodearam-no. In Al-Tin é sereno, doce, estatura média. Veste uma túnica clara e um gorro. Muitos espíritos gostam de continuar vestindo-se como faziam quando encarnados. Nunca vi um espírito esclarecido com roupas extravagantes. São simples, vestem-se como gostam. Espíritos orientais vestem-se normalmente com túnicas, ou seja, como se vestiam quando encarnados. É como gostam de estar. In Al-Tin sorri sempre, demonstrando muita tranquilidade e felicidade. Dirigia-se a mim só como Flor Azul de Patrícia. E Zé indagou: Por que a chama de Flor Azul de Patrícia? Porque tem os olhos mais azuis que já vi. Também porque são doces e tranquilos como duas flores a enfeitar quem a olha. Como seu nome é de difícil pronúncia e como só se dirigia a mim assim, nós o apelidamos de Flor Azul, cognome que o deixou contente. Ele disse: Nada mais bonito que ser comparado a uma flor. O primeiro posto que visitamos fica num umbral mais ameno. Fomos de aeróbus. Vimos pedaços do umbral que descreverei quando formos visitá-lo. O que sabia dos postos e o que vi na aula teórica deixaram-me curiosa em saber como é esta parte do plano espiritual. Um portão grande e pesado foi aberto. Entramos. Dona Isaura exclamou comovida: Estamos no abrigo Caridade e Luz. O aeróbus parou no pátio. Descemos. O abrigo parece um ponto de luz, uma claridade na neblina escura do umbral. É um ponto de amor. O posto tem forma arredondada. No centro há uma praça com um lindo chafariz. Possui muitas árvores e flores parecidas com as que existem na terra. Na entrada, logo depois do portão, vemos canteiros de rosas coloridas muito bonitas.
Por todo o posto há vasos grandes com florezinhas perfumadas e delicadas, vermelhas. Lindas. É cercado por altos e fortes muros e tem um excelente sistema de defesa. Nair, vendo tudo, exclamou: Este posto deve incomodar. Não pode ser bem visto por aqui. Raimundo sorriu e nos esclareceu. Nós, os que caminhamos do bem, não atacamos irmão nenhum nem suas cidades ou abrigos. Os ignorantes trevosos nos atacam, e se pudessem, destruiriam este abrigo e todos os postos de socorro. Sim, incomodamos. A maioria dos moradores do umbral não quer socorro por aqui. A diretora do abrigo veio nos receber com muito carinho. Conversávamos contentes quando se aproximou de mim um trabalhador do posto. Você é Patrícia, a filha do senhor José Carlos? Sou. Sem que eu esperasse, tomou minha mão, beijou-a e me entregou um buquê de flores. Muito devo a seu pai. Agradeço a ele por seu intermédio. Obrigado. Pensei em ajudá-la, mas como não necessita de ajuda, aceite este presente. Fiquei sem jeito e por momentos não soube o que fazer. Todos observavam a cena. Rápido pensei no que meu pai faria diante deste acontecimento. Sorri e o abracei. Que bom ver amigos aqui. Como está o senhor? Agora bem, graças a Deus. Trabalho aqui. Disse com orgulho. Isto devo a Deus e a seu pai. Fui socorrido e orientado por ele. Alegro-me em saber. O senhor ficou emocionado, enxugou as lágrimas e se afastou. Dona Isaura aproximou-se e disse: Não se acanhe, Patrícia. É comovente ver pessoas gratas. Quem faz, para si faz. Seu pai o ajudou sem esperar recompensa. Mas ele, esse trabalhador, aprendeu bem e é grato. Ficou feliz em vê-la e em poder agradecer. Agiu certo, filha. Devemos ser gratos e receber com carinho as gratidões. Um trabalhador mostrou-nos o alojamento. Iríamos ficar hospedados por 3 dias e não sairíamos do posto. Acomodaram 2 em cada quarto. Fiquei com Nair. Essa amiga é curiosa e observadora. Revirou o quarto. Esta cama é sua, esta é minha. Será que iremos dormir mesmo? Como nos foi dito, aqui talvez necessitemos de descanso, porque nesse trabalho doa-se muita energia. O quarto era simples, sem enfeites, com a janela dando para o pátio e possuía banheiro, pois às vezes, quando nos alimentávamos, tínhamos necessidade de usá-lo. Fomos chamados para conhecer a parte externa do abrigo. É todo pintado de branco. Suas janelas têm formato das janelas antigas, são grandes e trabalhadas. No umbral, fora do abrigo, a temperatura estava fria. No posto estava amena, agradável. Há um sistema parecido com um aquecedor central que controla a temperatura ambiente. Isso para que seus abrigados não sintam frio ou calor. Nós não sentimos as mudanças de temperatura porque aprendemos a nos controlar. Para os que sabem, a temperatura está sempre amena. Andando pelo posto, parece que estamos dentro de uma grande construção, com seus prédios separados por pequenos pátios. Fomos à torre da guarda. Leonel, um rapaz que estava no controle, mostrou-nos tudo. O sistema é perfeito. Pelos aparelhos da torre, eles sabem quem se aproxima do posto. Tudo é televisionado. Da torre controla-se todo o sistema de defesa. O abrigo recebe muitos ataques? Indaguei. Uma média de 3 por mês. Leonel respondeu atencioso. Já ficou com medo de algum? Perguntou Zé. Há 6 meses, reuniram-se em um grupo grande do umbral e nos atacaram com força total. Cercaram-nos e tivemos que colocar todos os nossos lança-raios em ação. O pessoal do abrigo concentrou-se em oração. Receei por momentos e achei que teríamos que pedir auxílio a outros postos. Mas tudo deu certo, não conseguiram nem se aproximar muito do abrigo. Você fica aqui o tempo todo? Quis saber Luísa. Fazemos horário de rodízio. Amo esta torre. Tudo aqui parece complicado. Disse Luiz. Não, tudo é simples, embora perfeito. Há uma tela parecida com televisão que mostra todo o muro. Aqui.
Mostrou Leonel. Por este aparelho, vejo quem se aproxima do abrigo a 3 quilômetros. O que faz quando está sendo atacado? Indagou Glória. Primeiro dou o alerta ao abrigo. Depois coloco em funcionamento os aparelhos de defesa que atiram cargas elétricas. E isto? Que tem aqui? Perguntou Luiz, mostrando alguns objetos pequenos diante de uma televisão ligada à imagem de um senhor lendo o Evangelho. Isso é espionagem. Leonel respondeu sorrindo. Alguns irmãos trevosos, curiosos para saber o que se passa e como é aqui, colocam em irmãos que serão socorridos esses aparelhos de escuta como botões, anéis, cintos, amuletos, etc. Observem bem. Observamos sem pegar. Que incrível! Exclamou Glória. Apreendemos esses apetrechos e os colocamos na frente desta televisão. Está sintonizada num canal em que se leem os evangelhos diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão. Conheci esse canal. É de uma esfera superior onde leem e explicam o evangelho. É bastante visto por toda a colônia. Mas as perguntas continuaram. Cida indagou. Não é possível ficar em alguns destes aparelhos nos socorridos? Não, porque eles trocam de roupa e são banhados aqui. Mas, se ficarem, nada verão que possa interessá-los. Saí da torre muito confiante. No pátio, dividimos o grupo em 3 partes com 10 componentes, mais um instrutor, e fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados já melhorando. Pensei comigo, estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filme de terror. Apiedamo-nos. Magros, olhos saltados e gemendo. Seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz quando encarnada. Não consegui nada e perguntei o porquê a Frederico. Patrícia. Ele me respondeu. Isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos nesse estado. Logo mais terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto. Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos com eles. Alguns respondiam, explicavam como estavam. Uns falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. Um senhor, tristonho, disse que fora alegre, mas imprudente. Cometeu erros, sofreu muito ao desencarnar e ficou triste. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados. Fomos para os quartos. Tomei banho e fomos para o salão de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Escurecia. Fomos convidados a ir ao salão de música. O local é muito bonito, com lindos quadros, vasos de flores, cadeiras confortáveis. Raimundo explicou. Nesta sala, temos televisão, cinema, instrumentos musicais. É o local onde se reúnem os trabalhadores e os convidados para edificantes palestras. Maria e Tobias, 2 trabalhadores do posto, nos brindaram com lindas melodias. Ela ao piano, ele ao violino. Marcela, nossa colega, cantou 2 canções. Passamos horas agradáveis. Todo o posto é iluminado com luz artificial. E mesmo durante o dia, há luzes acesas dentro dos prédios. Menos nos pátios, que só têm as luzes acesas ao entardecer. À noite, o posto é bem iluminado. Saímos para o pátio. Vimos o céu quase como os encarnados, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca. O perfume das flores, principalmente das vermelhinhas, invade os pátios. Fomos repousar. Estava cansada e dormi por 5 horas. De madrugada fomos acordados. Tomamos uma refeição e visitamos o restante do Caridade e Luz. Oi, turma!
Disse Zé, que levantou atrasado. Há tempo não durmo tanto. Quando desprendemos energias e não estamos acostumados, necessitamos repô-las. Esclareceu Dona Isaura. O posto tem uma bonita e bem arrumada biblioteca, que contém vasta literatura espírita. Os bons livros dos encarnados ali têm suas cópias. É bem frequentada pelos trabalhadores e os abrigados em recuperação. Ao lado da biblioteca está a sala de orações. Lugar discreto e muito bonito. Não é grande, mas aconchegante. Também possui cadeiras confortáveis e vasos floridos. Ali, os abrigados em recuperação vão orar. Os trabalhadores também gostam de frequentar a sala. É tranquila, tem muitos fluidos energéticos. Sente-se muita paz lá dentro. O amanhecer no posto é bonito. O sol aparece entre as nuvens, clareando os pátios e jardins. Fomos às enfermarias. Visitamos os irmãos que dormiam em pesadelos. Ah, como a colheita é obrigatória! Vendo-os, enchemo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência, por muitos erros. Passamos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento me entristeceu. Embora sabendo que nada é injusto, tivemos vontade de recuperar todos. Mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos poucos. Demos passes, acomodamos, demos água, fizemos círculos de orações. Só 2 despertaram e foram levados para outra enfermaria. Acordam assustados, muitos temem e choram. Estava cansada. Depois fomos para o quarto, onde tomei banho, alimentei-me, fiz exercícios de respiração e relaxamento. Iríamos partir na manhã seguinte. A turma se reuniria à noite para ver um filme e ouvir uma palestra. Pedi para descansar. Foram muitos os da turma que também pediram. Aqueles irmãos sofridos não me saíam do pensamento. Fiquei revendo tudo como num filme. Os instrutores permaneciam sempre conosco e eram os que mais trabalhavam. Estavam sempre prontos a nos esclarecer sobre qualquer dúvida. Flor Azul, sempre tranquilo, ajudava os enfermos com muito carinho. Depois de orar, Nair e eu fomos dormir. Dormir desencarnada é como adormecer encarnada. Quando se está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa, e refazemos as energias. Logo depois deste curso, nunca mais dormi. É ótimo ter muito tempo. Acordei refeita. Partimos sem nos despedir porque voltaríamos outras vezes e ali ficaríamos hospedados enquanto visitássemos os postos da terra. Fomos de aeróbus até a crosta. Ver o sol sem neblina é bem mais agradável. Respiramos aliviados. Visitaríamos os postos de socorro existentes para os encarnados daquela região. Nas cidades da terra há muitos postos de socorro pequenos, e assim também nos centros espíritas. Esses postos são verdadeiros pontos de amor e auxílio. Visitamo-los por horas. Ajudamos cuidando de seus enfermos e dos recém-desencarnados. A maioria dos recém-desencarnados socorridos fica nos postos por algum tempo. Depois, ou eles são levados para serem doutrinados nas reuniões dos centros espíritas, ou vão para outros locais e são transportados para postos maiores ou colônias. Os que ficam quase sempre passam de ajudados a ajudantes. Há sempre muitos trabalhadores e o trabalho é imenso. O movimento é grande. O responsável pelo posto fica só para atender as pessoas e os trabalhadores que têm problemas. Principalmente os postos dos centros espíritas estão sempre lotados. A maioria deles está localizada acima da construção material. Há sistema de defesa, porta ou portão, janelas com grades, enfermarias, sala de recepção, local de descanso para seus trabalhadores, às vezes salas de música e pequenas bibliotecas. Nair comentou comigo. Observe, Patrícia, que por onde passamos sempre há bons livros e muitos exemplares do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se instrui quem não quer, respondi.
Vocês sabem quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, têm uma religião e não conhecem o Evangelho? Ivo nos indagou. Devem ser muitos. Não conhecem e nem seguem, a notar pelos muitos socorridos. Respondi. É pena, exclamou Ivo, o Evangelho não ser lido e vivido. Estávamos num posto, todos atarefados, quando escutamos Cida gritar. Levei tamanho susto que fiquei parada por segundos. Depois corri também. Cida estava na sala da frente, a de curativos. Frederico veio tão depressa que trombou com Flor Azul. Calma, Cida. O que houve? Indagou Frederico. Entrou um homem aqui, roubou um esparadrapo e saiu correndo. Ufa! Frederico exclamou aliviado. Acho que gritei à toa, disse Cida, sem graça. À toa e escandalosamente, Cida, disse Dona Isaura carinhosamente. Não precisava fazer a gritaria. Peço-lhes desculpas, disse Cida. O irmão que pegou o esparadrapo não passará pelo portão, só se o porteiro deixar. E muitas vezes deixa. Ele entrou aqui querendo objetos para fazer um curativo, às vezes nele ou em companheiros. Pela terra, ao redor dos postos, estão sempre muitos irmãos a vagar. Ficam a vampirizar os encarnados. Muitos vampirizam alcoólatras e se metem em brigas. Às vezes, vêm aqui para fazer curativos, mas sabem que escutarão algumas verdades que incomodam. Assim, preferem nos roubar. Explicou atenciosamente um atendente do posto que finalizou bem-humorado. Espero que o susto tenha passado. Vocês recebem muitos ataques? Ivo perguntou. Não muitos. São mais ataques de irmãos querendo se divertir. Mas como nossos raios elétricos são fortes e lhes dão a impressão de morte, dificilmente nos atacam. Como esse homem entrou aqui? Luísa indagou curiosa. É conhecido do porteiro e nosso. Pediu ao porteiro que fosse atendido, e ele o deixou entrar e também sair, sem problemas. Os que vagam, em sua maioria, costumam nos pedir coisas, como remédios e alimentos, e é raro nos furtarem. Este, hoje, resolveu fazê-lo. José de Arimateia, o nosso distraído Zé, exclamou alto. Já sei por que usamos uniformes. É para não sermos confundidos com os demais birutas. O susto passou. Voltamos às tarefas. Já era noite alta quando regressamos ao Caridade e Luz para o merecido descanso. Em 2 dias fizemos essas visitas e descansamos no abrigo. Foram muito proveitosas as excursões. Gostei muito desses postos de auxílio entre os encarnados. São realmente de muita ajuda, onde a caridade é verdadeiramente aplicada.